ser mais rápido. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, a partir do versículo 22. Obrigado, meu irmão. João capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e lhe disse: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Até aqui. Amém? Feche seus olhos. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, lida mais uma vez nessa noite. Ó Deus, fala aos nossos corações, Espírito Santo, ministra-nos, Deus, mais uma vez, para que o nosso coração, ó Deus, seja inundado, Deus, pela tua palavra, que nossa vida seja transformada mais uma vez nessa noite, que possamos sair daqui diferente de como entramos, Pai. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje sobre discípulos ou seguidores. Discípulos ou seguidores. Nós vivemos no mundo e no momento em que você é de acordo com aquilo que a quantidade de pessoas que te seguem, não é isso? Nós vivemos num período no mundo das mídias sociais e o que conta são os números de seguidores. E dependendo do tipo de pessoa que você é e do tipo do conteúdo que você fala, que você expõe na sua mídia social,
você ganha ou você perde seguidores. Não é isso? A minha pergunta é: e se Jesus vivesse nos dias de hoje e tivesse uma mídia social? Como seria o número de seguidores dele? E eu queria falar um pouco sobre justamente esse texto, diferenciando no contexto do povo que seguia Jesus, aqueles que seguiam a Jesus pelos seus milagres, mas também existiam aqueles que seguiam a Jesus porque o amavam, porque criam naquilo que ele pregava, criam em quem ele era. E hoje a gente tem visto muitas igrejas que pregam um evangelho falso, em que muitas pessoas se dizem cristãos, vão aos cultos, participam da igreja, dos momentos, mas não são discipulados segundo a palavra. E eu queria que a gente refletisse em cima desse texto, com 3 perguntas que esses seguidores fazem a Jesus. No momento em que eles estão seguindo a Jesus ali, eles têm um momento a sós com Jesus e eles fazem algumas perguntas e eles não ouvem o que eles gostariam. E eu queria que a gente refletisse nesse ponto, nós como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, definíssemos se nós estamos na condição de seguidores de Jesus apenas, ou se verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo. Eu queria que a gente começasse falando sobre uma questão muito interessante, porque Jesus ele está ali no monte com os seus discípulos, e esse texto vai relatar que anteriormente ele tinha feito sinais, maravilhas, curas naquela cidade, e ele sobe para o monte para poder estar com seus discípulos, orando, descansando, quando ele se depara com uma multidão vindo até ele. E ele prega para aquelas pessoas. Ao final daquele momento, quando ao entardecer, as pessoas estão famintas, Jesus multiplica pães e peixes e dá de comer àquelas pessoas. E o texto diz que Jesus despede os seus discípulos nos barcos para atravessar o mar, e ele permanece ali, fazendo com que a multidão se dispersasse, e ele vai orar, e depois ele anda sobre o mar, tem encontro com seus discípulos. Os discípulos ficam espantados, mas Jesus entra no barco com eles, e o texto diz que Jesus chega do outro lado do barco, do outro lado do mar. E ao chegar do outro lado do mar, ele encontra algo inusitado. Aquelas pessoas que na noite anterior, no dia anterior, estavam ali presentes, vendo aquela maravilha que foi, né, a multiplicação, mas também eles haviam presenciado sinais e maravilhas que Jesus havia feito naquela cidade. E o que a gente muitas vezes não percebe nesse texto é a resposta que Jesus dá a esses seguidores, quando eles vão ao encontro de Jesus do outro lado. E eu queria que você olhasse comigo aí no versículo 25. E é muito curioso a forma como Jesus lida com essas pessoas. Versículo 25 diz assim: e achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Se nós queremos dar uma informação
a essa, qual seria a forma mais correta de você responder essa pergunta? Se alguém te perguntasse hoje aqui, fulano, como você chegou aqui? Você chegou aqui que horas? A sua resposta seria, bom, cheguei hoje, tal hora. Não é isso? Seria uma resposta mais conveniente. Uma resposta sincera, correta, né? Em vista do que foi perguntado. Mas é interessante que a gente vai olhar para o texto e vai ver uma resposta que Jesus dá a esses homens. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Não é interessante isso? Aqueles seguidores atravessam o mar para poder encontrar novamente com Jesus. E quando eles acham Jesus, a pergunta que eles fazem é: mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E ele vira para esses seguidores e diz: na verdade vocês não estão nem aí para a hora que eu cheguei aqui. A verdade é que vocês estão interessados no pão que eu dei para vocês comerem. Vocês, a disposição do coração de vocês é se fartarem do pão que perece, é do alimento que eu tenho para dar. É muito interessante quando a gente vê isso, porque a gente se pergunta se muitas das vezes não é isso que a gente muitas vezes busca em Jesus, busca na vida com Cristo. Será que o motivo da nossa vinda a cultuar a Jesus não está relacionado ao desejo particular seu? A multidão de aproximadamente 5.000 homens, mulheres e crianças viu os sinais, curas e os seguiram. Mas Jesus adverte que eles só tinham interesse em alimentar-se. Mas aí não para por aí. E aí eles fazem uma outra pergunta. No versículo 28, após Jesus dizer: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 28, eles dizem: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí aqui fica a segunda pergunta, e é interessante que a gente vive muito disso hoje. Pessoas vêm até Jesus querendo saber o que tem que fazer por obras. Quais são as obras que nós temos que fazer para que sejamos aceitos por Deus? Jesus, no primeiro momento, já fala para eles: olha, vocês estão aqui não porque vocês viram sinais e maravilhas, mas porque vocês querem se saciar. E aí meio que como sem um chão, acredito eu, por ele terem recebido uma resposta que eles não esperavam, e Jesus fala: olha, vocês têm que trabalhar pela comida que não perece. E aí, creio eu, eles sem chão perguntam: então o que a gente faz? O que nós temos que fazer? Nós temos que entrar numa corrente de oração? Fazer uma campanha de 7 dias? Nós temos que fazer um jejum? O que a gente tem que fazer? É interessante que é isso que as pessoas hoje procuram fazer. As pessoas buscam os seus interesses, e por causa dos seus interesses elas se submetem a qualquer coisa. Coisas absurdas. A igreja tem se tornado um negócio, um empreendimento, em que pessoas vêm desejando entregar para receber o dobro, o triplo. Eles não estão dispostos a serem discípulos, eles estão dispostos a serem seguidores.
Mas Jesus continua, e ele responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Muito simples, não é isso? Eles se deparam com a pergunta e eles falam: Jesus, então o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer para conseguir isso? Jesus diz: olha, creia. É só crer. O problema é que as pessoas não estão acostumadas a isso, ou não desejam isso. As pessoas não se contentam em saber que apenas precisa crer de todo o coração. Jesus, nesse texto, ele está fazendo um discurso justamente sobre aquilo que se passaria. A sua morte estava para chegar, onde seu corpo seria cravado naquela cruz, e que diante da morte, ele com seus discípulos cearia ali, e ele disse: olha, esse é meu corpo e esse é meu sangue. Como memorial, Jesus está dizendo aqui para eles: olha, o meu corpo será entregue por vocês. O meu sangue, aquele que não come do meu corpo, da minha carne, e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. O problema é que as pessoas, elas estão buscando salvação não apenas crendo em Cristo, mas elas querem ser salvas por obras. Elas creem que o que elas fazem determina a sua salvação. Põem a sua esperança nas obras. E elas não conseguem enxergar a maravilha do Evangelho, que é um Cristo que se entrega por amor, que derrama seu sangue naquela cruz, lavando os pecados. E para os seus discípulos, o preço é crer, é entregar a sua vida a Cristo, é seguir os seus passos. Mas eles continuam e dizem o seguinte: disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Jesus lhe disse: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que sinais tu fazes para que creiamos em ti? Está aqui mais um ponto que as pessoas hoje procuram em Jesus. Não basta aceitar só que é pelo fato de crer, mas precisam ver algo acontecer. Elas querem sinais e maravilhas. E meus irmãos, aqui no texto está bem claro que eles já haviam visto sinais ali anteriormente. Que motivo eles teriam de perguntar isso, diante do que eles já haviam visto? Que sinais fazes tu para que creiamos? E aí a pergunta para nós é: Jesus ainda precisa fazer sinais mirabolantes para que creiamos nele? Será que a nossa fé em Cristo, ela precisa ser condicionada a milagres sobrenaturais para que creiamos? Mas a verdade é que essas pessoas, esses seguidores, eles tinham a desculpa de que eles precisariam de sinais para que eles pudessem crer. Não crer para serem salvos, mas crerem por um momento e consequentemente abandonarem.
Porque sinais e maravilhas nunca foi requisito para a salvação. E consequentemente, sinais e maravilhas não fazem com que você permaneça em Jesus. Se nós quisermos sinais e maravilhas, nós temos a palavra de Deus para nos mostrar isso. E se você tem fé em Cristo Jesus e crê na palavra de Deus como verdade para a sua vida, você verá os sinais aqui. O povo no deserto, quando foi liberto do cativeiro, eles viram sinais e maravilhas. Mas a Bíblia diz que por causa da incredulidade deles, eles permaneceram no deserto. A minha pergunta é: você ainda precisa ver sinais e maravilhas para crer que Ele é o Salvador? Você precisa de algo espetacular para que você possa ser um seguidor? Ou você deseja ser um discípulo? E por último eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Um pouco mais à frente, Jesus, depois de todo esse discurso, em que ele diz que aquele que participasse do seu sofrimento, que comesse da sua carne, tomasse do seu sangue, teria a vida eterna, que cresce nele. Mas aí, como nós falamos, sinais e maravilhas não fazem discípulos, fazem seguidores. O versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, difícil é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e os que não criam, e o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Versículo 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirarmos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, depois desse discurso todo de Jesus, aqueles que viram as maravilhas, viram os sinais de Jesus ali, eles, diante dessa condição, eles dizem: dura esse discurso. E o texto vai dizer que a partir daquele momento, muitos dos seus seguidores não o seguiam mais. E aí eu te pergunto, meu querido, você é um discípulo ou você é um seguidor de Jesus? A condição que Jesus nos coloca é de crer para ser salvo. Sinais e maravilhas podem ser consequências no caminho, experiências que você verá na caminhada, mas que isso nunca se torne
uma condição para que você creia que Ele é Salvador e Senhor. Queria chamar o ministério aqui. E eu queria que você pensasse um pouco a respeito de como você tem vivido. Será que o fato de você estar vindo aos cultos, ter uma vida cristã, ela está condicionada ao amor que você sente por Cristo? Por amar o Evangelho e entregar a sua vida, crendo em Jesus, crendo na salvação em Cristo Jesus? Você está disposto a visualizar a pregação, o Evangelho e dizer assim: olha, eu estou disposto. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus diz: e chamando a sua multidão com os seus discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Você ama Jesus? Você ama o seu Evangelho? Você está disposto a tomar a sua cruz todo dia? Porque Jesus deu essa condição. O maior desafio para a vida cristã é: aquele que quiser me seguir, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós devemos lembrar que para nós hoje a cruz é sinônimo de salvação, mas para aquelas pessoas a cruz era sinal de vergonha, era sinal de morte. Até então Jesus não havia morrido na cruz e maldito aquele que for colocado no madeiro. A minha pergunta para você é: você está disposto a tomar a sua cruz, a morrer todos os dias para as suas vontades, para viver as vontades que Deus estipulou para que você vivesse? Você está disposto a morrer todo dia um pouco à sua vontade, por amor ao Evangelho? Se você ouvisse esse discurso do próprio Jesus, você o seguiria ou você o deixaria? Feche seus olhos. Então comece a colocar isso diante de Deus. Algumas aplicações para nós. Não tente justificar o seu interesse por Jesus, se na verdade seu interesse for qualquer outra coisa. Não adianta, meu irmão. No texto nós vimos que Jesus já estava preparado para a pergunta que eles fariam. Se o desejo do seu coração não for segui-lo, não acho que você enganará ao nosso Senhor. Então não justifique o seu interesse por Ele, se na verdade o seu interesse for qualquer outra coisa senão Ele. Não existe uma fórmula mágica, um sacrifício humano ou qualquer outra forma de ser amado por Deus, se não for pelo seu Filho, Jesus Cristo. Se você busca a salvação através de sacrifícios, se você busca reconhecimento de Deus por qualquer coisa que você tente fazer, saiba que de nada vale se não for pelo sangue de Cristo, se não for pelo teu amor a Cristo, em crer que Ele é o seu Senhor e Salvador. Quer conhecer sinais e maravilhas de Deus? Leia a Bíblia. Domingo à noite nós pregamos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, as maravilhas que Deus tem para nós na sua palavra. Então esteja disposto a buscar as maravilhas que Deus já fez no passado, e que sim, Ele pode fazer, mas depende dEle. Não é porque você quer ver,
A questão é, Ele quer te mostrar maravilhas? Existem dois tipos de seguidores: os que seguem por interesse e os que seguem porque amam e desejam entregar-se totalmente à sua vontade. Que tipo de seguidor é você? Você é um discípulo de Cristo? Ou você é apenas um seguidor que, dependendo do assunto em que é tratado, você apenas com um clique consegue deixar de seguir e viver a sua vida? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale